A palavra do Senhor diz assim, Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. 12. Tende cuidado, irmãos, jamais haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, de fato, guardamos firme até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. Enquanto se diz, outra vez, o Espírito afirma, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Eu queria que você inclinasse o seu rosto, abaixasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos. Por que isso? Porque eu queria que você, de fato, tirasse um tempo para que nós possamos orar junto, para que o Senhor possa falar através da sua santa palavra aos nossos corações. Pai amado, nós nos prostramos diante da presença do Senhor. Verdadeiramente reconhecemos que o Senhor está nesse lugar. A Tua presença, ela é palpável aqui. E nós te pedimos, agora que abrimos a Tua palavra e lemos, nós te pedimos, fala conosco. Nosso coração é uma terra que precisa de ser, Senhor, cuidado. Eu preciso, os meus irmãos precisam, nós precisamos. Então nós te pedimos, fala conosco nessa noite, que o nosso coração possa estar aberto para receber da boa palavra do Senhor. Pai, todo impedimento nós, Senhor, no Teu nome, Senhor, repreendemos. Senhor, que o Teu povo possa receber a Tua palavra, aceitar os caminhos do Senhor e serem edificados, Senhor, no poder da Tua palavra. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem se assentar. Como eu disse, verdadeiramente nós cremos que é o tempo que Deus tem colocado no nosso coração para que nós possamos buscar a Deus. Eu já estou para fazer, não parece, mas 53 anos. E eu fico pensando, nosso tempo é algo muito precioso e a gente de fato precisa entender como nós gerenciamos o nosso tempo, o tempo da nossa vida. E se tem algo poderoso para que nós possamos saber de fato o que nós estamos fazendo do tempo, é quando nós olhamos a nossa agenda, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós deixamos de fazer, aquilo de fato que é importante, aquilo que nós colocamos os nossos esforços. Assim nós conseguimos entender de fato como estamos gerindo o nosso tempo. E a agenda na minha vida tem sido algo muito poderoso para eu poder de fato entender como eu estou gastando, como eu estou usando o meu tempo. E a agenda ela não faz acepção, ela fala exatamente, desde que você seja fiel ali, ela vai contar exatamente como você está usando as suas horas, os seus minutos, a sua vida. E eu fiz uma agenda que eu tenho dividido os meus dias de vida, a minha história, o meu tempo, em 4 áreas. Eu separei aquilo que é urgente, e a gente tem muita coisa urgente para fazer, né? A gente começa a direcionar aquilo que é urgente, aquilo que é importante. Tem coisa que é urgente, mas não é importante. E tem coisas que são
que não são urgentes nem importantes, são coisas que são dispensáveis. E aí a gente começa a marcar, de fato, ali dentro da agenda, aquilo que a gente considera dispensável. O que é dispensável? É algo que você usa, talvez você já teve a experiência de você estar o dia mais ou menos, você leva uma blusa e de repente abre, né, aquele sol forte, e você vê aquela blusa, fala assim, o que eu vou fazer com essa blusa? Você começa a carregar, porque aquilo era dispensável, você não precisava de ter aquilo, mas você usou, né? O que é dispensável? Redes sociais, muitas das coisas que nós fazemos e usamos as nossas redes sociais podem ser assim dispensáveis. E tem coisas, como eu disse, que são urgentes, que tem que ser feitas mesmo imediatamente, e outras coisas que são importantes, como a sua saúde física, o seu trabalho, a sua vida existencial. Tem muitas coisas que são importantes, mas tem outro fator, que é aquilo que é determinante na nossa vida. E se tem uma coisa, um exemplo de coisas que nós temos que colocar na coluna dos determinantes, que vai mudar, que vai transformar a sua vida, é a sua resposta. É como você, nesse tempo que chama hoje, você está respondendo a Deus. Se você, de fato, tem dedicado tempo para buscar a Deus ou não. Isso verdadeiramente é determinante, não somente nessa vida que nós estamos vivendo, mas na vida que está por vir. E eu acho que é importante, porque nós podemos analisar nós mesmos, a gente não precisa analisar o vizinho da direita ou da esquerda, a gente pode analisar a nossa própria vida, e de fato nós podemos nos perguntar, estou eu, de fato, buscando a Deus? Eu, o meu tempo, os meus esforços, o meu dinheiro, a minha mente, os meus pensamentos, né, aquilo que eu faço ou aquilo que eu deixo de fazer, isso reflete de fato aquilo que é valor para mim? E isso começa a nortear a nossa vida. E quando nós começamos a analisar esse texto que nós acabamos de ler, né, você vê qual foi a resposta daquele povo no deserto. E a gente vai falar um pouco sobre isso nessa noite. O que é o deserto? O deserto é um lugar de provação, é um lugar que você passa. Ninguém vive eternamente num deserto. É um lugar que tem o seu tempo determinado, mas é um lugar que todos nós vamos passar por ele. Não tem como, né? Então, o autor dessa carta, que nós não sabemos verdadeiramente quem é, alguns cogitam que seja Paulo, mas não é certeza, ele dá um exemplo histórico aos judeus do primeiro século. Ele fala de algo que aconteceu séculos antes, sobre, né, o povo de Israel, os hebreus que haviam crido em Jesus. O que estava acontecendo? Eles, daquele primeiro século, eles estavam deixando um pouco, cada dia mais, a fé em Cristo Jesus, estava voltando, né, a fazer as práticas das obras do judaísmo. Então veio o autor sagrado justamente fazer essa comparação daquele povo que foi, né, que passou pelo deserto, aquele povo que foi liberto do Egito, comparando com os judeus do primeiro século. E a gente precisa de fato pegar, né, essa palavra e ver como essa palavra se encaixa na minha vida, na sua vida, aqui em Filadélfia, aqui na América ou no Brasil, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Porque a palavra do Senhor diz que essas coisas, lá 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, essas coisas foram escritas, né, para exemplo, para advertência nossa. Então, aquilo que foi escrito é para nós. Nós temos que pegar exemplo para a nossa vida e entender como que isso se aplica de fato na nossa vida, na nossa história. E é muito, muito semelhante, muito parecido aquilo que aconteceu ali e o que acontece com as nossas vidas. Por quê, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse povo era um povo escravo. Era um povo que já estava escravizado há muito tempo. O Senhor Deus vem e ouviu o clamor, a palavra do Senhor nos ensina. Ele ouviu
a dor, ele viu a dor daquele povo, ele ouviu o clamor daquele povo, ele levanta Moisés para ser um emissário, para ser a voz profética, para ser o homem de Deus que iria ali para resgatar aquele povo daquela condição de escravidão. Foi isso que estava acontecendo. Mediante a quê? Mediante uma palavra, mediante as promessas do Senhor. Qual era a promessa? Que eles iam sair daquela condição de escravidão e iriam para uma terra, né, que manava leite e mel. Foi essa a promessa. Isso, com certeza, né, mexeu com aquele povo, e eles foram, a partir disso, saíram, foram resgatados, tirados daquela condição miserável que eles estavam vivendo, e foram, né, levados, transportados para essa terra. Mas até que eles pudessem chegar nessa terra, a Bíblia nos ensina que eles foram conduzidos a um deserto. Interessante isso, né? E ali passaram 40 anos, e eu creio que há um clamor no coração do nosso Pai, no coração do nosso Deus, porque tem muita gente ainda que está num processo de ser resgatado, e tem muita gente que está ainda na escravidão. Escravidão é algo que não agrada o coração de Deus. Pastor, existe isso hoje? Eu achei que que isso já tinha sido abolido há muitos anos. A verdade é que existe sim. Muita gente hoje é cativo. Muita gente hoje está escravizado. Muita gente hoje está debaixo de um jugo pesado. E não somente ele, mas as pessoas que estão em volta dessa pessoa. A escravidão é algo sério que está acontecendo nos dias de hoje. E o nosso Deus, Ele continua ouvindo o gemido. O nosso Deus, Ele continua ouvindo o clamor. A Bíblia diz que Ele ouviu o gemido e Ele se lembrou da aliança. E é assim que o Senhor resgata pessoas da condição de escravidão, da condição de morte. E eu quero te dizer algo que todos nós já estivemos nessa condição. Alguns que estão aqui ainda estão nessa condição. E eu quero dizer que o nosso Deus, Ele não muda. O mesmo Deus que ouviu o clamor daquele povo que estava naquela condição, é o mesmo Deus que ouve o clamor de muita gente que se encontra nessa condição. E sabe o que é as correntes que amarram as pessoas no dia de hoje? São os vícios. Quais são as correntes que amarram as pessoas nos dias de hoje? São as prostituições, são aquelas coisas que fazem com que essas pessoas não consigam se levantar de uma condição de escravatura. Estão presos, estão amarrados, estão, sem força para sair. E verdadeiramente você sabe que todos nós, um dia, estivemos nessa condição. E um dia o Senhor ouviu, um dia o Senhor viu, e o Senhor se atentou para a nossa condição. E o Senhor usou de misericórdia conosco. Sabe por quê? Porque Ele se lembrou da aliança. Ele se lembrou da aliança que foi feita no Calvário há 2000 anos atrás por mim e por você. Onde Cristo Jesus derrama o seu sangue, o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, e veio e nos deu a condição de sair dessa condição miserável que é a escravidão, do pecado, da morte, para nos levar para um lugar, um lugar de promessa. Eu não sei assim se você pensa nisso, mas tente pensar. Se não fosse o Senhor na sua vida, onde que você estaria? Se não fosse a libertação, a obra, se não fosse o sangue, se não fosse o Calvário, se não fosse Jesus, se não fosse o Senhor, onde que nós estaríamos? O que seria de nós? Nós, nos pastores, nós temos... E as pessoas que acompanham, que não são pastores, mas acompanham pessoas mais de perto, elas têm testificado como é triste, como é duro,
como é difícil a gente ver pessoas que estão escravizadas, pessoas que estão debaixo do jugo do pecado, pessoas que não conseguem, de fato, lidar com essa condição de morte, de cativeiro. Tenho certeza do que eu vou falar. Eu sei que o coração do nosso Deus, do nosso Pai, Ele clama para que possam essas pessoas serem libertadas e que possam sair dessa condição. Amém? Sabe como isso vem? Isso vem com uma promessa. Isso vem com a palavra. Isso vem na vida de cada um, vem aos nossos ouvidos e cai no nosso coração, para que venha acontecer algo sobrenatural, um milagre dentro de nós. E a gente começa a ser tirado, pois o Senhor tirou aquele povo do Egito com mão forte, porque eles não tinham condições nenhuma de sair daquela condição. Foi Ele que tirou, a obra vem do Senhor, Ele foi o iniciador dessa obra, foi Ele que resgatou essas pessoas, e é assim que Ele fez com cada um de nós. E aí, esse povo vem e ele vai para o deserto. Ele não vai diretamente para o lugar da promessa. Ele tem um tempo de provação. Ele tem um tempo para que ele possa, de fato, servir a Deus no deserto. A promessa já está no coração, mas é necessário que ele possa passar. E assim acontece nas nossas vidas. Tenho certeza que as promessas estão aqui nos nossos corações, mas existe o tempo que nós vamos passar para que nós possamos tomar posse. Deserto não é um dia. Deserto é o tempo que nós temos aqui. Na nossa vida antes de Cristo, a gente pode intitular isso de tempo da escravidão. Agora, o tempo que nós vamos passar até que nós possamos, chegar a todas as promessas de Deus, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por aflições. Foi isso que o Senhor Jesus nos ensina. Verdadeiramente no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo, nós podemos vencer. Então, essas são partes de uma consciência cristã, que todos nós temos que ter. Mas sabe qual é a dificuldade que muitas vezes temos? Que nós nem sabemos aonde nós estamos. Nós, muitas vezes, não conseguimos nos localizar. Nós não sabemos se nós estamos passando por esse deserto, nós não sabemos se nós estamos ainda nesse processo de escravidão. Muitos já saíram de lá, mas estão ainda flertando com o mundo e com o Egito, e no coração voltam aonde o Senhor verdadeiramente nos arrancou, e fica essa confusão. Por isso que a gente vê pessoas que estão em Cristo, mas eles não, de fato, conseguem desfrutar daquilo que Deus tem nos prometido. A palavra do Senhor diz o seguinte, que lá em Gálatas capítulo 5:1 diz assim, para a liberdade foi que Cristo vos libertou, permanecei, pois, firmes, e não os submetais de novo ao jugo da escravidão. Tem muita gente que não entendeu que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas a palavra do Senhor vem e traz uma exortação, fala assim, agora vocês permanecem firmes nisso. E não vem submeter de volta a esse jugo que vocês foram resgatados daí. Não é o lugar que Deus quer que nós estejamos, A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. O surdo, como é que se fala em espanhol? A recompensa do salário do pecado é a morte. O honorário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. O pagamento, o recebimento do pecado é morte. Então, quando o homem de Deus, a mulher de Deus não entende a graça, o favor, aquilo que aconteceu conosco, e a gente continua ainda flertando, namorando, paquerando, ou o nome que você queira dar, para as coisas que o Senhor nos arrancou, a gente está correndo risco. Então, vem essa palavra do autor de Hebreus justamente para que a gente possa entender.
para que a gente possa nos posicionar, para que a gente possa, né, andar com a cabeça erguida, sabendo aonde que nós saímos, aonde nós estamos e para onde nós estamos indo. Tem um versículo que nunca sai do meu coração, da minha mente. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Diz assim, ó: não vos enganeis, as más conversações corrompem o bom costume. Se você for para o inglês, não vos enganeis, as más companhias corrompem a moral. Aquilo que nós estamos fazendo, com quem nós estamos andando e aquilo que nós estamos escutando faz toda a diferença na nossa vida. Mas embaixo ele fala assim, ó: tornai-vos a sobriedade, no 34, né, como é justo, né, não pequeis, diz o Senhor através da sua palavra, né, porque ainda tem muita gente que não tem conhecimento de Deus. Isso para a vergonha vossa. O apóstolo Paulo exortando a igreja para que possa andar nos caminhos do Senhor, não ficar flertando com o Egito, com o pecado, com as coisas que foram deixadas para trás, e uma consciência clara, né, de onde nós estamos e para onde nós vamos. Isso tem que ter claro no nosso coração, né? Então, a promessa, ela vem para trazer ânimo, para falar: você tem dias melhor para você. Tem coisas melhores para vocês. Tem promessas de Deus para a sua vida, para a minha vida. O Senhor tem a vida eterna. Além das promessas, além de Canaã, Ele tem o Canaã celestial. Nós precisamos entender isso. Se a nossa esperança está somente nas coisas dessa terra aqui, Paulo fala que nós somos os mais miseráveis entre todos os homens. Então a gente tem que olhar para cima e entender aquilo que Deus está falando e como Deus está agindo na nossa vida. Só que, inevitavelmente, nós temos que passar por esse lugar que se chama deserto. E deserto é como se fosse um laboratório para nós. Deus nos coloca nessa condição de forma pedagógica para nos ensinar algumas coisas que não nos foi ensinado lá no tempo da escravidão. Na verdade, no tempo de escravidão, nós estávamos cegos, nós estávamos surdos, nós não conseguimos falar, nós não conseguimos entender, né, porque estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Quando Deus vem, o Espírito Santo de Deus, né, vem para nos libertar dessa condição miserável, a nossa vida, nosso homem interior, ele começa a entender algumas questões. E aí vem esse período de deserto justamente para poder nos ensinar, nos ajudar e para nos mostrar de fato o que está no nosso coração. Porque a gente não sabe. A tendência nossa é culpar as pessoas, a tendência nossa é arrumar desculpas, a tendência nossa é tentar, né, fazer as coisas da forma que nós pensamos que é correta, e nós verdadeiramente não conhecemos quem nós somos. E quando nós passamos por esse período no deserto, né, que o deserto não é um momento, o deserto é o período de Deus na nossa vida, para nos ensinar, para nos corrigir, para, né, nos levar de fato a servi-lo, não pelas coisas que Ele pode nos oferecer, mas verdadeiramente por quem é o Senhor na nossa vida. Nós precisamos conhecer Deus. E o Egito, o tempo de escravidão, a gente não conhecia Deus. A gente conhecia Deus de forma, né, como Jó fala: eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ou seja, é um conhecimento mais profundo. E o Senhor permite que nós venhamos a passar por esse tempo. E isso é importante na nossa vida, isso é importante na nossa caminhada, na nossa maturidade. Nós precisamos passar. Agora, quais são os cuidados que nós temos que ter? Porque quando você vai mais um pouco abaixo no texto, o autor começa a fazer umas perguntas. Ele fala assim: quem que caiu? Quais foram os cadáveres que ficaram
lá no deserto não foram os mesmos que Moisés tirou de lá da terra? Em outras palavras, cuidado, aqueles que saíram, eles não conheceram os meus caminhos. Eles não conheceram aquilo que Deus estava fazendo ali, e eles murmuraram, eles desobedeceram, eles fizeram aquilo que era mal diante do Senhor. Por isso que o Senhor falou, jurei que não entrariam no meu descanso. Porque o tempo que eles passaram ali, que Deus estava ensinando, que Deus estava cuidando deles, eles não conheceram Deus. Eles não entenderam que o sapato lá, a sandália deles, passaram 40 anos e a sandália não acabava. Os pés, eles não inchavam. Eles não entenderam que eles estavam passando por um deserto, mas existia uma nuvem protegendo eles. Eles não entenderam que existia um maná que vinha sobre a vida deles diariamente para alimentá-los. Eles não entenderam, eles acharam que tudo aquilo era natural, que tudo aquilo era normal. Aquilo se tornou normal na vida deles. Como muitas vezes acontece com o povo de Deus, que não consegue ver a benevolência do Senhor nas nossas vidas. Ele não consegue ver, ele pensa que naturalmente ele consegue fazer algumas coisas, que naturalmente ele consegue, os objetivos que ele veio fazer aqui na América, é ele que conseguiu pelo esforço. E a gente se esquece que quem nos dá a saúde é o nosso próprio Deus. A gente se esquece que quem nos dá a sabedoria para que nós possamos alcançar alguma coisa é o nosso próprio Deus. A gente se esquece que nós conseguimos ver, conseguimos enxergar, conseguimos tocar, temos força, temos saúde, temos tantas faculdades trabalhando ao mesmo tempo, que isso não veio do nada. Todo quadro, por trás de todo quadro existe um autor. Não é verdade? Toda vez que você olhar para um quadro, você vai olhar para aquele quadro e falar assim, alguém tomou tempo, alguém pintou e saiu esse quadro tão bonito, tão maravilhoso. Quando a gente olha para a nossa existência, a gente olha para nós, para o nosso corpo, a gente consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo, gente. Às vezes eu estou orando a Deus e eu agradeço a Deus por isso. Senhor, eu consigo orar, eu consigo falar, eu consigo pensar, eu consigo ver, eu consigo entender, eu consigo me expressar, eu consigo fazer todas essas coisas porque o Senhor, primeiramente, me concedeu. Ao Senhor seja dada a honra. E a gente precisa entender isso, só que esse povo, eles não entenderam. Então, veio o Senhor, veio a palavra do Senhor, e trouxe algumas coisas que foram importantes para esse povo aqui, e são importantes para nós no dia de hoje, e eu queria que nós pudéssemos ver aqui juntos alguns cuidados que, eu acho que é importante para que nós possamos aplicar isso na nossa vida. A primeira coisa, no versículo 10, diz o seguinte, se hoje, eu queria que pudesse colocar lá para nós, se hoje ouvires a voz do Senhor. Por isso, mais embaixo, coloca no 7 para mim, por favor. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, quem diz, gente? Hoje, se ouvides a sua voz. Se eu falar alguma coisa para você, eu creio que é importante você respeitar, você tomar o seu tempo para que você possa ouvir o que o pastor está dizendo. Eu acho que isso é importante. Mas nada se compara quando o Espírito Santo fala conosco. Então, se hoje, e a gente deve prestar atenção, quando a Bíblia Sagrada ela começa a repetir as coisas, o que Deus está falando? Deus está querendo enfatizar uma verdade para nós. Então você vai ver isso lá no 7, você vai ver isso mais para baixo, você vai ver isso no Salmo 95, você vai ver isso no capítulo 4, e ele diz a mesma coisa, se hoje ouvides a voz de Deus. Nós vamos ouvir a voz de Deus através da palavra que está sendo ministrada.
Nós vamos ouvir a voz de Deus através de uma pregação. Nós vamos ouvir a voz de Deus através do testemunho interior que o Espírito Santo testifica em cada um dos nossos corações. Nós estamos ouvindo a voz de Deus. Nós vamos ouvir a voz de Deus quando nós, no nosso dia a dia, no nosso caminho, nós podemos ver o favor de Deus a nosso respeito. Deus fala conosco através das circunstâncias, através das situações que se apresentam dia a dia. Deus testifica, o Espírito Santo de Deus testifica ao nosso espírito. E nós ouvimos a voz de Deus. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, e todos nós aqui ouvimos através das obras, como foi escrito aqui no texto sagrado, Deus falando com o povo através desse favor que acontecia diariamente na vida dele. E Deus fala conosco através das coisas que vão sendo realizadas na nossa vida, na nossa família, nas coisas particularidades que só você sabe, e quando você muitas vezes só pensa, o Senhor Deus vem e te responde. Deus fala conosco. O que Deus está falando? Que você é precioso, que você é amado, que você é filho, que você é querido, que você é querida, que você é importante. Deus está falando. Mas Deus não somente está falando sobre você, Deus está falando o caminho que Ele está nos direcionando. Então, se nós ouvirmos a voz de Deus, e todo mundo necessariamente tem que ouvir a voz de Deus, nós não podemos fechar o coração para aquilo que Deus está falando conosco. Aí vem o que o autor sagrado fala: não endureçais o vosso coração. O que seria isso? O que é esse negócio de endurecer coração? Endurecer coração é quando nós não queremos entender, nós não queremos, de fato, obedecer, nós não queremos nos dispor a andar nos caminhos que Deus quer nos direcionar. Mas nós, de forma obstinada, queremos que os nossos caminhos prosperem. Nós queremos que a nossa vontade seja feita. E quando nós ouvimos os caminhos de Deus, a obra que Deus está fazendo na nossa vida, e aquilo que Deus está nos norteando, aquilo muitas vezes não cai bem. E nós endurecemos o nosso coração. Nós queremos que seja da nossa forma, do nosso jeito. E a gente começa a traçar um caminho paralelo daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Isso é endurecer o nosso coração. É quando Deus fala para ir para a direita e na nossa arrogância nós vamos para a esquerda. É quando Deus fala para parar e na nossa arrogância nós continuamos. É quando Deus fala assim, não é tempo, e porque nós achamos que sabemos mais do que Deus, nós achamos que é tempo. Nós vamos de uma forma sutil. E às vezes a gente dá uma espiritualizada para a coisa ficar mais aceitável. Aí a gente fala assim, não, mas eu acho que é de Deus. E a gente tem consciência clara, porque o Espírito Santo não nos engana. Ele vem e testifica claramente no nosso coração. Mas nós permitimos que uma voz interna, que é a nossa alma, que fala e fala alto, venha e fale mais alto do que a voz do Espírito que está testificando aos nossos corações. E quando nós começamos a proceder dessa forma, de forma contínua, nós estamos sim endurecendo o nosso coração e não ouvindo aquilo que o Senhor Deus está falando conosco. É isso que Deus está ensinando esse povo aqui. É isso que Deus está nos ensinando nessa noite. Que nós precisamos ouvir a voz dEle, e Ele fala de várias formas. Ele fala através do homem interior, mas Ele fala através das circunstâncias. E aí a gente precisa entender se de fato nós estamos endurecendo nosso coração para segui-lo, ou estamos endurecendo nosso coração para seguir a nossa vontade, ou estamos seguindo a vontade e os caminhos do Senhor. Não era fácil para aquele povo aceitar que eles saíram de uma escravidão e foram conduzidos a um deserto. Por quê? Porque eles poderiam chegar a Canaã com 16 dias de viagem, por outro caminho que seria talvez muito mais rápido.
mas o Senhor os direciona a passarem por um deserto. E esse deserto, você sabe da história, eles ficaram ali 40 anos. E aí, outra coisa que ele fala aqui, que é o ponto aqui da nossa mensagem, que ele testifica no versículo 13, coloca para mim, por favor. Pelo contrário, exortai-vos, 13 não, perdão, vamos lá para o 19. 19, por favor. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. E eu queria parar aqui para que a gente pudesse falar um pouco sobre esse negócio que chama incredulidade. Incredulidade é não dar crédito. E aqui foi o ponto que pegou, gente. Eles foram incrédulos, eles não deram crédito a Deus. Em outras palavras, será que Deus vai fazer isso mesmo que Ele está falando que vai fazer? Será que de fato existe essa terra aí que mana leite e mel? Será que de fato Deus vai fazer isso aí que Ele está falando que Ele vai fazer? E eles começaram a botar Deus à prova, eles começaram a questionar o caráter de Deus, eles começaram a julgar Deus como se estivessem julgando a eles mesmos, e eles começam a cair dessa graça. Incredulidade é algo que tem feito um desastre na nossa vida. A incredulidade é como se fosse uma enfermidade, uma doença. Toda doença, ela não começa ao ponto terminal. Ela não começa no ponto de matar as pessoas. Ela começa de forma simples. Às vezes é algo que poderia ser evitado, mas a doença, quando ela é progressiva, ela vai se agravando, se agravando, se agravando, até levar ao óbito. Incredulidade é mais ou menos assim, gente. A pessoa vai esfriando pouco a pouco na fé, ela vai crendo pelas metades, ela vai servindo a Deus de qualquer forma, ela vai levando as coisas da forma que dá, ela vai crendo algumas coisas, descrendo de outras, e assim ela vai colocando Deus à prova, ela vai levando a sua vida como se fosse normal. Vem um enfraquecimento, a pessoa não consegue de fato andar com Deus, e aí o Senhor vem com essa palavra que é forte, gente. Ele fala assim, que não haja em vós perverso coração de incredulidade. Por quê? Porque o resultado disso, isso vai afastar vocês do Deus vivo. Isso aí que chama incredulidade, vai levar vocês para longe, isso é uma desgraça, gente. Desgraça é a falta de graça. A pessoa vai cada vez mais sendo levados para longe de Deus. E eu não sei como é que está a sua situação nessa noite. Sinceramente, eu não sei. Mas com certeza você pode fazer essa pergunta para você mesmo. Como está a condição do meu coração? Se a gente tem chamado a igreja e declarado aqui na Betel que é tempo de buscar a Deus, gente, isso aqui não pode ser somente um título de uma mensagem ou de uma série. Isso deve ser uma revelação, um esclarecimento para mim e para você, que verdadeiramente é tempo de buscar a Deus. Receba a palavra do Senhor. Não permita que essa doença da incredulidade, da apatia espiritual venha tomar conta do teu coração. Isso é desagradável a Deus, isso nos afasta de Deus, isso vem dizendo para Deus que Deus não é suficientemente capaz de fazer aquilo que Ele falou que vai fazer. Isso é sério, gente. Então, ao invés desse espírito de incredulidade que vem, muitas vezes entrando nos corações pouco a pouco, eu creio que conscientemente a gente fala assim, não vai
acontecer no meu coração. Não vou permitir isso. Eu vou me aproximar de Deus e eu sei que Deus, Ele é suficientemente poderoso para aquecer esse coração que está esfriando. E aí, ao invés desse espírito de incredulidade, eu vou andar no espírito da fé. Eu vou crer na palavra de Deus. Quando a palavra do Senhor, quando abrir a palavra do Senhor e o Senhor falar determinada coisa, eu não vou questionar aquilo que Deus está falando. Eu vou abraçar, porque quem está falando não é homem. Quem está falando não é qualquer um, é o Todo-Poderoso. E Ele é, sinceramente, eu vou crer nisso, suficiente, poderoso, para fazer o que Ele está falando e infinitamente mais. Por quê? Porque é Deus. Gente, isso vai começando a fazer diferença dentro de nós. Agora, se a gente não fizer isso de forma intencional, a gente vai começar a receber aquela palavra lá de 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 33. As más conversações corrompem. Às vezes as más conversações são externas, mas às vezes as más conversações são internas. É da própria alma. A gente conversa conosco mesmo. Sim ou não? Às vezes tem duas vozes aí. É o Espírito te guiando para que você ande nesse Espírito da fé, para que você creia, e tem uma voz, a voz da incredulidade, querendo te afastar dos caminhos do Senhor. E a voz da incredulidade, ela é sempre marcada com um grande ponto de interrogação. Será? Será? E ao invés de exercitar a fé, nós exercitamos incredulidade. E nós caminhamos nessa incredulidade. Só que essa incredulidade, ela não tem parâmetros, ela continua crescendo e crescendo, crescendo. Quando bobear, se a pessoa de fato não se der conta, ela está sentada no banco das igrejas, mas é um ateu cristão. Como assim? Como é isso? É impossível ser ateu cristão? Não. Nominalmente eu sou cristão. Eu professo a fé, eu falo que eu creio, mas as atitudes e os passos que eu dou na minha vida, eles são contrários, então eu me torno incoerente à fé que eu digo ter. Assim, pode ser que eu me torne, sim, um ateu cristão. Então isso deve ser combatido em nome de Jesus. Isso deve ser rejeitado em nome de Jesus. Quando vier todo o espírito de incredulidade, todo o espírito, né, que vem muitas vezes espreitando para que nós venhamos a andar com esse grande pingo de interrogação, a gente vai falar o seguinte: eu não creio dessa forma aí, isso aí, se é para não crer, eu não creio nisso aí. Eu creio naquilo que Deus fala, eu creio na palavra de Deus, eu creio na voz do Espírito Santo que testifica com o meu espírito que eu sou sim filho de Deus, e eu vou conseguir aquilo que Deus falou que eu vou conseguir, e eu vou me tornar aquilo que Deus falou que eu vou me tornar. Por quê? Porque quem fala é maior do que quem escuta. E quem fala é o Senhor. Mas, pastor, eu posso ser enganado? Pode. Enganado, como diz o texto sagrado, pelo pecado. Mas quando nós, ao invés de nos inclinarmos para ouvir aquilo que o Egito está falando, que o mundo está falando, que a carne está falando, mas nós nos deparamos com a palavra de Deus e damos crédito àquilo que Deus fala através da sua palavra, e nós de fato andamos nessa palavra, não tem como nós errarmos, porque quem está falando é o próprio Deus. Então, em nome de Jesus, não permita que esse espírito venha prosperar, espírito de incredulidade, ele tem que sair fora. O espírito de incredulidade, ele tem que deixar a sua casa, ele tem que deixar suas palavras, ele tem que deixar sua mente, porque a boca fala o que está cheio o coração. Então a gente começa a policiar a nossa própria fala, porque aquilo que nós falamos é aquilo que nós pensamos. Então nós começamos a policiar os nossos pensamentos. Esse pensamento aqui, ele está alinhado com o espírito da fé ou com o espírito de incredulidade? Essa palavra que eu estou falando aqui, ela está alinhada com a fé ou com a incredulidade? E assim a gente começa a policiar a nossa própria vida. Todos nós estamos sujeitos, porque desesperadamente corrupto é o coração, diz o Senhor.
Então, quando nós nos movemos pela inclinação do nosso coração, e não pela palavra de Deus, e não por aquilo que o Senhor já deixou para nós, nós temos uma tendência muito forte a errar. Mas quando a gente pondera e fala assim, não não são os meus caminhos, não é a minha opinião, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, é aquilo que a palavra de Deus diz, e eu vou andar sobre ela. Gente, eu não sei você, mas se você conhece a sua própria história, você sabe como é que nós somos muitas vezes movidos pelas nossas emoções. E um dia nós queremos algo, o dia seguinte já não queremos mais. Um dia nós estamos prontos para lutar uma grande batalha, porque a coragem está sobre nós, mas outro dia já não queremos mais fazer isso, porque estamos atemorizados. Ou seja, isso está me falando que a nossa vida muitas vezes é pautada pelas emoções e não verdadeiramente o que a palavra de Deus está nos ensinando. Então isso tem que ter um shift na nossa vida. Parar de ser direcionado pelas nossas emoções e ser verdadeiramente direcionado pela palavra de Deus. Para quê? Para que nós não venhamos operar nesse espírito de incredulidade. Por que que não pode? Porque esse espírito de incredulidade nos afasta de Deus. Gente, essa palavra que Deus traz aqui para esse povo é muito dura. O Senhor fala, eu jurei que eles não vão entrar no meu descanso. Sabe o que está dizendo? Eles não vão estar na minha presença. Por quê? Porque eles me provaram. Ou seja, eles não creram em mim. Então, eu não sei você, mas eu, assim, quando ouço essa palavra, eu fico... É uma palavra que faz, de fato, nós pensarmos. Como está sendo a minha postura com aquilo que Deus está fazendo na minha vida? Será que eu estou enxergando? Será que eu estou vendo as obras do Senhor? Ou não? Então, são coisas, são cuidados que nós temos que ter. E ele, no 13, ele fala algo interessante. Eu queria que nós pudéssemos colocar lá para a gente no 13. No 12, eu vou começar no 12. Tendo cuidado, irmãos, jamais acontecer haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Aí no 13 ele fala assim, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o que o autor nos chama para fazer? Para que nós possamos nos encorajar diariamente uns aos outros. Exortai-vos mutuamente é o quê? Estimular um ao outro. Exortar é trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Ou seja, gente, nós podemos falhar? Podemos. Nós podemos errar? Podemos. Mas o Senhor Deus é contigo. Você vai conseguir. Você não vai ficar prostrado no deserto, Ou seja, nós devemos encorajar uns aos outros mutuamente. Então, o que é mutuamente? Eu te encorajo e você me encoraja. Ou seja, estamos juntos nisso. Ou seja, o aviso existe hoje para que haja temor no nosso coração. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, uma vez que vê o temor do Senhor e nós não venhamos a continuar levando uma vida de incredulidade, agora a nosso dever e a nossa obrigação mútua é que nós possamos nos encorajar mutuamente. Em outras palavras, vem comigo, vai dar certo. Você não está sozinho, você está junto, nós estamos juntos. Existe uma igreja que está trabalhando, existe um povo que está junto, existe um Deus que tem te cuidado, o mundo espiritual trabalha a teu favor. A palavra de Deus diz que o Senhor envia anjos para trabalhar para aqueles que hão de herdar a salvação, aqueles que hão de herdar a promessa, aqueles que hão de herdar a Canaã celestial. Então isso deveria ser, sim, motivo de encorajamento. Ou seja, de maneira nenhuma estamos sós. Existe essa dificuldade por causa da incredulidade? Existe. Existe um coração que é desesperadamente corrupto? Sim, é verdade. Mas o Senhor, Ele vem nos encorajar
para que nós possamos lutar contra isso. E ao invés de permitir que esse espírito de incredulidade seja estabelecido em nós, a gente fala aqui, veja bem, eu entendo que incredulidade não agrada a Deus, então eu vou andar pela fé. O meu caminho não vai ser pautado em incredulidade daqui para frente, o meu caminho vai ser embasado na fé. A palavra de Deus diz, e eu vou crer. A palavra do Senhor afirma, eu não vou achar que é coisa de homem, porque quem fala é Deus. E eu vou andar na força dessa palavra. Não foi o que o Senhor falou? Então na força da palavra que nós recebemos, nós andamos. E isso nós vamos encorajando um ao outro. Para que nós não venhamos a desviar do caminho, para que nós não venhamos a desanimar na caminhada, para que nós não pensarmos que nós estamos só. Foi Deus, veja bem, gente, isso é lógico. Não precisa nem usar nada mais do que a razão aqui. Se Deus nos libertou de uma condição miserável que nós vivíamos, que era a escravidão do pecado, lá no Egito fazendo o que era mal, e está nos levando para um lugar que é o lugar da promessa, você acha que nosso Deus, Ele quer nos matar no meio do caminho? Sim ou não? Claro que não, Ele não quer nos matar, Ele quer nos restaurar. O deserto na nossa vida sempre foi para nos ensinar, de fato, aquilo que está no nosso coração, para que haja arrependimento e que haja mudança de postura. E que a nossa confiança esteja em Deus e não em nós. A verdade é que aquele tempo de escravidão nos fez muito mal. A gente aprendeu muita coisa no mundo. E aí a gente pega as coisas que o mundo nos ensinou e a gente quer que, de fato, Deus venha se adequar àquele estilo de vida. E Deus fala claramente, não, os meus caminhos são melhor para você. Eu estou trabalhando no seu coração para que o teu coração seja um coração completamente transformado. Eu estou trocando o teu coração. Deus não está fazendo aí uma meia sola na sua vida. Entende isso, irmãos? Deus levantou um homem novo. Deus levantou uma mulher nova. Você é diferente, você é uma nova criatura. A palavra de Deus fala que as coisas antigas passaram e tudo se fez novo na sua vida. Deus está fazendo coisas novas em você. Só que tem coisa que dói, gente. Tem coisas que são profundas, que estão tão arraigados no nosso coração, que quando Deus vai fazendo essa cirurgia e arrancando algumas coisas, a gente não quer. Por que você acha que eles dão anestesia para as pessoas que vão passar por uma cirurgia? Senão a gente pegava o enfermeiro e falava assim, não faça isso. Ou não? A gente pegava o médico e falava assim, você vai colocar a mão em mim? Nunca. Vai cortar? Vai me cortar? Não, não vai. Mas Deus, quando Ele vem trabalhando no nosso coração, Ele vai tirando esse coração de pedra. Ele vai tirando esse coração que é desesperadamente corrupto, e vai colocando um coração segundo a vontade dEle. Ele vai fazendo essa obra em nós. Aquilo que eu fazia e me agradava, já não faço mais. E se eu fizer, eu não me agrado. O Espírito testifica na hora que isso não é agradável ao Senhor. Aquele que roubava já não rouba mais. Aquele que mentia já não mente mais. Aquele que adulterava já não adultera mais. E se adulterar, o peso vem sobre ele. Ele não vai conseguir ser feliz com essa vida, porque quando estava lá no tempo da escravidão, ele não sabia discernir a mão direita da mão esquerda, agora sabe. Além do Espírito que testifica ainda, existe a consciência que nos testifica também e diz, você está errado, larga isso vai te levar para a morte, isso vai te trazer dano, perdas profundas, vem para o caminho do Senhor. Mas Ele diz, segue firme até o fim, ou seja, persevera, meu irmão. Persevera na sua caminhada. Não é somente o começo, é o processo. Até a chegada naquilo que Deus tem para você e tem para mim. Tem tanta gente que começa e não termina.
A nossa vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos aí, não. Nossa caminhada cristã é uma maratona. E a gente vai caminhando, a gente vai correndo, a gente vai correndo, a gente vai correndo, até o final da prova. A gente não pode desistir no meio do caminho. A gente não pode permitir que o espírito de incredulidade venha e comece a pautar a nossa caminhada. Não pode, gente. A gente, do jeito que nós começamos, com o mesmo espírito de fé, nós vamos continuar até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olhar, a gente fala assim, ó, eu não estou lá ainda, mas uma coisa eu sei, que as coisas que ficam para trás já ficaram, eu prossigo para o alvo. Aí a pessoa de fato sabe que está andando da forma que o Senhor quer que venhamos andar. E a última coisa que Ele nos afirma que nós devemos manter é a confiança. Confiança em Deus, que a confiança é a cola de todo relacionamento. Todo relacionamento tem que ter isso que chama confiança. Um amigo para com o outro, se você não confiar em alguém, dificilmente esse relacionamento vai chegar em algum lugar. Vai ser sempre um relacionamento superficial. Mas quando existe de fato confiança, o relacionamento ele cresce e ele fica forte. Nosso relacionamento com Deus é da mesma forma. Quando nós confiamos plenamente em Deus, que Deus vai fazer aquilo que Ele falou que vai fazer, vai nos direcionar da forma que Ele falou que vai nos direcionar, e a gente entregar verdadeiramente os nossos caminhos a Ele, mas Ele fará. Eu queria te exortar, te incentivar nessa noite a dar passos na sua vida. A nossa vida, a vida daquele que crê, ela tem que ser diferenciada. A vida daquele que crê, ela não pode ser do jeito que era antes. A consciência daquele que crê, agora, por causa da comunhão dele com o Espírito Santo, é diferenciada. As prioridades daquele que crê já não são mais as mesmas. Por isso que a gente quer bater nessa tecla. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Busque a presença de Deus como nunca você buscou antes. Creia naquilo que Deus está falando. Não é o homem que está falando, é a palavra de Deus. Eu somente estou trazendo para você aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Ande nesse caminho. Rejeite todo espírito de incredulidade. Incredulidade na sua vida não tem lugar. E abrace o espírito da fé. Portando dessa forma, você vai agradar a Deus. Deus vai olhar para você e falar assim: aí está minha filha, a qual eu me agrado. Aí está meu filho, a qual eu me agrado. Deus não está pedindo perfeição da gente. Deus está falando creia em mim. Creia em mim. E eu queria perguntar a você nessa noite: como é que está a sua fé? Queria convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. Como é que está a sua fé? Queria que você fechasse os teus olhos e ouça o que eu estou te perguntando nessa noite. O que de fato tem permeado os seus pensamentos? É fé ou incredulidade? Você está forte ou você está fraco?
Você está sendo fortalecido no Senhor, ou você está sendo enfraquecido pelo sistema, pelo mundo, pela alma que muitas vezes vem falando com você? São perguntas que são relevantes, porque nós estamos falando daquilo que o Senhor prometeu. Nós estamos falando da palavra de Deus que diz que aqueles que andam na incredulidade, aqueles que põem Deus à prova, aqueles que não creem nos caminhos do Senhor, eles não podem agradar a Deus. Aquele que agrada a Deus é aquele que se aproxima de Deus e que crê. Crê o quê? Que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Então isso é um shift aqui de pensamento, gente. Eu tenho que crer que Deus é galardoador, que Deus me presenteia, que Deus me favorece, que Deus já tem me favorecido, e eu não vou permitir daqui para frente que nenhum espírito de incredulidade venha me espreitar mais. Eu não quero saber se essas palavras estão vindo de fora, se essas palavras estão vindo de dentro, mas se for palavra de incredulidade, eu rejeito em nome de Jesus. E eu abraço o espírito da fé, e esse espírito que vai nortear os meus passos daqui para frente. E o que Deus falou está falado. Ah, mas as circunstâncias estão dizendo que vai acontecer isso, mas eu quero saber o que Deus falou. O prognóstico está dizendo que vai acontecer aquilo. Eu quero saber o que Deus falou, o que está escrito na palavra dEle, é o que me interessa, porque nessa palavra eu vou abraçar, nessa palavra eu vou me manter, nessa palavra eu vou andar, e na força dessa palavra eu vou alcançar aquilo que Deus tem para mim. E não somente eu profetizo sobre a minha casa, eu profetizo sobre aqueles que o Senhor me deu. Esse tipo de discurso agrada a Deus. Agora, se você escolher o pecado, eu quero te dizer que o teu coração vai ser endurecido. Se você escolher andar nos caminhos do teu coração, você infelizmente vai ficar prostrado num deserto. Mas Deus te ama tanto, que Ele traz uma palavra para te levantar, amado irmão, amada irmã, para que você não fique andando e dando volta na sua vida, andando em círculos. Sabe quando a pessoa anda em círculos? Ela anda e não vai a lugar nenhum. Os anos vão passando e a vida dela não chega a lugar nenhum. Pergunta por que você está dando círculos, andando em círculos. Pergunta, Deus vai te falar. Pastor, mas eu estou andando em ciclo, mas eu quero mudar. Então é o dia. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. É o Senhor que te chama, é o Senhor que te cuida, é o Senhor que te restaura, é o Senhor que te levanta, é o Senhor que faz. Coloca a sua esperança, a tua expectativa no Senhor. E rejeita todo o espírito de incredulidade que te afasta de Deus. Se o teu coração tem ficado pesado, é tempo de consertar. Se você tem se desviado da fé, é tempo de consertar. Se você está andando para longe de Deus, tempo de consertar. Se a sua fé hoje, ela está menos do que a fé de antes, ou seja, ela está na descendente, não ascendente, é tempo de consertar. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Em outras palavras, você não veio para retroceder, você não foi criado para andar para trás, você não é caranguejo, você é filho de Deus. Deus te chama para cima, para andar para frente, para que você avança naquilo que Deus te chama para avançar. Ah, mas para avançar eu preciso de fé, e é isso que eu estou ministrando na sua vida: fé, coragem, determinação. Que vale a gente começar a andar com Deus e morrer prostrado no deserto, gente?
Qual a diferença? Está lá na escravidão, tá ruim. Mas se ficar prostrado num deserto também, não é uma boa expectativa? Então Deus nos chama para tomar posse da terra. Que o Espírito de Deus te convença disso. Quando aquele povo chegou lá para tomar posse da terra, aí teve um bando de incrédulo que falou assim: nós não podemos. Não dá, porque os caras são grandes e a terra estão fortalecidos, tem muita. Nós nos vemos como gafanhotos. Sabe o que essa palavra fez? Ela contaminou todo o povo. E o povo chorou e foi. O povo falou assim: não dá. Reclamou com Moisés, queria chutar o balde com Moisés e com todo mundo ali. Mas aí tinha dois lá que falou assim: ó, eia! Tempo de conquistar a terra. Eia! Subamos e conquistamos a terra. Ou seja, uma visão diferente. O espírito de fé estava ali naquelas palavras. Gente, quem decide é a gente. Qual o espírito que vai estar nos teus lábios e no teu coração? Se é fé ou incredulidade? Aí vai fazer a diferença. Mas em nome do Senhor Jesus, nós cremos que o mundo espiritual nos assiste nessa noite. A palavra de Deus está sendo pregada ao teu coração. A palavra do Senhor está te exortando, está te incentivando, está te encorajando a você andar pela fé e rejeitar toda a incredulidade. Quer ver como é que o espírito de incredulidade fala no teu ouvido? Você vai morrer. Não pode dar uma dor aí na sua perna, no seu braço, uma dor do lado. Aí já vem o espírito da incredulidade e fala assim: pode ser um câncer. Talvez você já está canceroso. Seu tempo está findando aqui nessa terra. E assim vai. Gente, é uma realidade ou não? Se a gente não abraçar o espírito da fé e caminhar sobre ele, a gente vai caminhar sobre opressões e sobre opressões terríveis. Em nome de Jesus, eu queria que você decidisse nessa noite qual o espírito que vai estar dentro do teu coração daqui para frente: o espírito de incredulidade ou o espírito da fé. Se você vai crer verdadeiramente nisso que nós temos pregado aqui já há 5 semanas, se é tempo de buscar a Deus ou somente mais uma pregação no domingo à noite. E se você crê verdadeiramente que é tempo de buscar a Deus, muda a sua vida, muda a sua agenda, muda o seu tempo, faz com que as prioridades de Deus sejam as suas prioridades daqui para frente, pois aquilo que você faz, de fato, fala daquilo que você crê. Deixa eu repetir outra vez para você entender. Aquilo que você faz, fala verdadeiramente naquilo que você crê. O resto é discurso. Em nome de Jesus. Nessa noite eu queria orar pela sua vida.